tá, de matemática. Então, é utilizar o recurso, assim, eu não sou um expert no GeoGebra, na programação do GeoGebra. A minha ideia é mais como eu posso extrair desse programa situações didáticas para a sala de aula. E, ao longo do tempo, eu vim trabalhando nessa linha até que em 2015 eu fui convidado para fazer parte lá do corpo docente da especialização da UERJ, e eu comecei a trabalhar com a disciplina lá de software educativo, que ficava com GeoGebra, também fazendo essas discussões. Então, essa oficina de hoje, ela é um recorte dessa disciplina lá do curso de especialização, uma parte onde a gente trabalha as funções, então, em geral, para alunos de primeiro ano, né, do ensino médio. E esse minicurso ele foi apresentado pela primeira vez em 2017, no terceiro Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, da ANPMAT. A ANPMAT é uma categoria, né, de professores da educação básica e tem feito vários simpósios, né, tem os calendários de simpósios, são eventos muito interessantes, nos quais eu tenho participado bastante. Agora parou um pouquinho, né, por conta da pandemia, mas assim que tivermos vacinas, provavelmente retomaremos. Então, é bom vocês conhecerem, nesse link que o professor Moisés passou para vocês acessarem o e-book, vocês conseguem mais informações sobre a NPMAT. Vale a pena, tem todos os e-books, né, dos simpósios que ocorreram até aqui, tem lá, vocês podem baixar gratuitamente, é bem interessante. Muito bem. Então, agora, nós vamos começar com duas atividades, tá? São dois problemas da UBMEP, que eles trabalham aspectos geométricos ligados a funções. Então, você tem uma situação concreta, geométrica, e dentro dessa situação existem duas grandezas que estão relacionadas através de uma função, e o exercício pede alguma relação entre essas grandezas. Tá? São questões recorrentes da OBMEP, tá? Desde os primeiros anos, sempre tem uma, às vezes até mais de uma, pode aparecer uma questão na primeira fase, outra na segunda fase, e aí a nossa ideia, então, é pegar essas questões e fazer esse estudo de formas que nós podemos desenvolver esse estudo dentro das salas de aulas com aluno de primeiro ano do ensino médio. Tá, então, deixa eu apresentar aqui, mas para quem está com o e-book, nós vamos lá para o caderno de atividade, que é a seção 3, página 13. Na página 13, nós temos o primeiro problema. Vou apresentar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Sim, começou a aparecer. Muito bem. O tamanho está bom? Eu estou lendo bem. Ok. Então, vamos lá. Olha, o primeiro exemplo, essa questão, a questão da OBMEP 2007, primeira fase, nível 3, né, que são alunos de ensino médio, questão 18. Ela fala o seguinte: qual dos gráficos abaixo descreve a variação da área do polígono BCDP em função da distância x igual a AP? Então, aquela ideia que eu comentei, né? Existe uma situação geométrica. Dentro dessa situação, existem duas grandezas que estão variando, uma independência da outra, e aí pede-se algo relacionado a esta relação, né? No caso aqui, está pedindo o gráfico da variação da área. E a nossa ideia é, então, pegar este problema, modelar este problema no GeoGebra, entender, ter, né, a resposta pela solução computacional e, a partir daí,
começar a discutir possibilidades de utilização com os nossos alunos. Então, olha o que acontece nesse primeiro exemplo. Quando eu já tenho a solução, aqui eu já modelei o problema, e olha como vai ficar. Eu vou animal.p e olha lá. Enquanto o ponto P se desloca pela diagonal AC, o gráfico da área desse quadrilátero BCDP está sendo mostrado aqui no lado direito da tela. Então, esse é o objetivo, esse é um dos nossos objetivos, tá? Então, é modelar o problema com um software educacional, entender a resposta e aí, a partir daí, começar a pensar em possíveis soluções analíticas para o problema. Então, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem é, a gente já sabe agora qual é a resposta. Então, se voltarmos lá para a pergunta, ó, qual dos gráficos descreve a variação dessa área? De acordo com o que nós vimos aqui no modelo computacional, qual seria a resposta? Uma reta decrescente, né? Correspondente aqui ao item B. A diferença na inclinação da reta se deve aqui às medidas que foram colocadas nesse retângulo, em que o exercício ele não tem uma medida formal. Então, por isso que a gente vê essa diferença aqui na inclinação da reta. Mas a gente consegue perceber que a letra B é a resposta. E aí, há uma primeira questão para nós debatermos, enquanto professores, né? Que é, uma vez que se tem a resposta, como justifico? Tá? Então, a gente muda um pouquinho a dinâmica da aula, em que, em geral, nós saímos de um problema para pensar numa estratégia de solução e, a partir daí, encontrar a resposta. Né? Esse, em geral, é o sentido normal de uma investigação, né? De um problema. Você tem um problema, você analisa o problema, encontra propriedades e chega à resposta. Quando a gente faz a modelagem computacional, a minha dica, a minha ideia é que esse processo ele é modificado. Então, o que acontece? Agora, eu não estou mais em busca da resposta. A resposta eu já tenho. Eu já sei que é o item B. O que eu quero é tentar justificar por que essa é a resposta. Tá? Então, eu mudo um pouquinho o processo, né, a dinâmica da sala de aula, facilitando e dando um pouco mais de possibilidade do nosso aluno até, inclusive, compreender o que está acontecendo no problema. Porque, concordam, esse problema, à primeira vista, é um problema que pode ser bem complicado do aluno entender o que vai acontecer nas diversas etapas, né? Enquanto o ponto P ele vai se deslocando aqui por cima dessa diagonal AC. Então, uma sugestão, uma estratégia de resolução, primeiro seria, né, se ele não tivesse o recurso computacional, ele fazer vários desenhos, né, em algumas marcações aqui nessa reta e desenhar e ver o que vai acontecer com a área do polígono, para então chegar à resposta. Que essa etapa, o programa ele já faz para a gente. Então, ele ajuda nesse sentido, e aí o que nos resta é procurar soluções. Então, quando a gente começa a explorar o recurso computacional, a gente começa a ter alguns vislumbres de situações que vão ajudar a gente a encontrar uma solução analítica. Por exemplo, quando começa a mexer aqui, fica claro que esse polígono BCDP ele pode ser decomposto em dois triângulos, certo? Esse triângulo aqui que está virado para cima, esse aqui virado para a direita. Então, aqui é interessante que nós pegamos e façamos a divisão desses dois triângulos.
Então, vou pegar aqui primeiro esse triângulo do lado de cá, depois o outro triângulo do lado de lá. E eu posso, com esse programa, eu posso pedir que ele me dê os valores desses triângulos. Então, o triângulo virado para cima e esse aqui. Eu vou mudar de cor, tá? Deixar claro aqui, ficar visível. Muito bem. Então, olha lá. Aí, outra característica que aparece, né, imediatamente após nós fazermos essa interação com o programa é que a área desses dois triângulos são iguais, as áreas são iguais, né? A área do triângulo DCP e a área do triângulo BCP são iguais, pelo menos é o que o programa está mostrando, né? E aí nós podemos tentar entender por que isso acontece. À primeira vista, pode-se pensar, não é nenhum absurdo que o aluno pense em olhar para a congruência de triângulos. Mas a gente consegue, explorando também um pouco mais o software, perceber que não é o caso. Olha só, esses triângulos, nessa posição, ó, se nós colocarmos ele em uma posição menos favorável, pode até parecer ó, que existe realmente algum tipo de congruência entre esses dois triângulos. Né? Mas, por isso é importante a exploração do material, do programa, porque quando você começa a explorar, nessa posição, por exemplo, fica claro que esses triângulos não são congruentes. Né? Esse lado DC, que é o maior lado do retângulo, ele é bem maior do que esse lado BC e do que qualquer dos outros lados desse triângulo que está pintado de verde. Então, congruência não é. Mas eles conseguem ainda assim ter a mesma área, então a gente pode pensar em equivalência de áreas. E a equivalência de áreas é o que vai nos ajudar a resolver, né, encontrar uma solução analítica para esse problema. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: ora, se eu quero entrar para a área, né, olhar para o cálculo da área desses dois triângulos, então podemos pensar em olhar para a base do triângulo e a altura desses triângulos. Né? Vamos fazer um de cada vez. Claro, né, se eu tomarmos esse segmento aqui como base e esse segmento como base no outro triângulo, não vai ser tão interessante porque eles são diferentes. Mas eu posso tomar esse segmento CP como base. E aí, olha o que acontece. Se eu tomo CP como base, quem é a altura? A altura, em relação ao triângulo verde, o triângulo à direita, será o segmento que sai do ponto B até o prolongamento da reta CP, né, ou segmento CP, de forma a ter um ângulo reto, uma reta perpendicular. Então, vou pegar, vou traçar aqui uma perpendicular, vou encontrar na interseção, vou ocultar aqui essa reta, e aqui eu tenho a altura relativa ao triângulo verde, o triângulo à direita. Agora, vou pegar o triângulo marrom, esse aqui da esquerda. A base continua sendo a mesma, base CP. Esse é o diferencial que vai nos deixar entender melhor, né, o problema e chegar a uma solução analítica. Então, a base CP, quem é a altura? A altura vai ser o segmento que vem do ponto D até a reta suporte do segmento CP, forma perpendicular. Então, está aqui. Eu pego aqui, acho a interseção, oculto. Lembra daquelas ferramentas do desenho geométrico, né? De desenhar clarinho aqui. Então, aqui essas ferramentas elas permitem a gente ocultar. Muito bem. E aí a gente já está quase com uma solução analítica. A gente pode perceber que a base é comum, CP. As alturas desses triângulos, a altura do verde é BE. A
a altura do marronzinho é DF. Ora, mas aí sim, esses segmentos são congruentes. Por quê? Porque os dois são alturas de triângulos que são congruentes, o ABC e o ADC. Então, o triângulo ABC e o triângulo ADC, esses sim são congruentes, porque são retângulos, são os lados opostos paralelos, esses dois são iguais, tem um ângulo reto, LAL, ou LLL, enfim. Esses triângulos são congruentes. Então, a altura relativa à hipotenusa em cada um deles será congruente, portanto, esses dois segmentos são congruentes. Isso mostra que a área de cada um desses triângulos, que é dada pelo produto CP por essa distância, né, que é BE, ou igual a DF, será a mesma. Isso, além disso, tem outra informação, que é, ora, a altura, olha só, quando nós mexemos no ponto P, quando nós movimentamos o ponto P, a distância x, ela vai alterar. Então, essa distância aqui, que é a base desses dois triângulos, que é o complemento, né, da diagonal, ela também está sendo alterada de forma decrescente. Então, essa distância aqui, que é o complementar da diagonal em relação a x, ela é que vai nos dar as bases dos dois triângulos. E ela é decrescente, ela vai diminuindo linearmente ao longo do tempo, porque eu estou deslizando o ponto P aqui. Tá? E a altura? A altura é fixa, a altura não muda. Isso vai significar que nós temos, para o cálculo da área desse polígono, que é a soma dos dois triângulos, uma única dimensão variando. E isso já nos dá a ideia de que é uma função afim. Tá? Então, uma reta, porque eu só tenho uma dimensão variando, no caso a base, né, do triângulo, desses dois triângulos, e uma reta decrescente, porque nesse ponto inicial eu tenho a área do polígono BPDC é exatamente igual à área total do retângulo ABCD. E conforme eu deslizo o ponto P pela diagonal, esse segmento X aumenta, então o complementar dele diminui, daí uma reta decrescente. Tá? Então, essa é a ideia, explorando o material, explorando a construção, os nossos alunos eles podem ter várias dessas ideias, dessas conjecturas, né? A ideia, a nossa experiência, né, mostra que, ao explorar a construção dessa forma, o aluno pode chegar a essas conclusões que eu mostrei aqui, mais ainda, né, se eles estiverem trabalhando em grupos, e certamente vai ajudá-los a entender melhor essa relação funcional que está acontecendo dentro do problema. Então, são duas coisas. Uma o professor ele pode já levar a construção, assim como eu mostrei para vocês, olha, a construção, essa daí eu já trouxe pronta. Então, a gente vai explorar a construção e tentar chegar a uma solução analítica, entendendo o que está acontecendo aqui, a resposta já foi dada. E a outra possibilidade é começar a construção do zero com os nossos alunos, e é o que eu vou fazer no segundo exercício. Agora, antes de eu passar para o segundo, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário sobre esse exercício específico. Então, Leandro, estou achando muito bacana, gostei muito desse exemplo que você deu. Então, na verdade, deixa eu entender, a sua ideia é que esse exercício ele sirva ali de um momento de exploração junto com os alunos, que, na verdade, a ideia desse exercício seja a argumentação matemática, a ideia da gente justificar, né,
e não a busca pela resposta, né? Ou seja, uma aula ali procurando perceber algumas propriedades, explorando, fazendo conjecturas, né? Essa é a ideia que você tenta trazer para a sala de aula com essa atividade, não é isso? Sim, o meu ponto é que você explorar esse problema só no lápis e papel, a ideia que ele teria, né, os alunos deveriam pensar, seria fazer vários desenhos, né, para tentar entender o que está acontecendo. É muito difícil a gente trabalhar um problema que é dinâmico, esse é um problema dinâmico, tem variação, tem um aspecto funcional, em uma representação estática, percebe? E isso vai gerar um nó de aprendizagem em relação ao tema que pode, né, dificultar que os alunos avancem dentro do entendimento e dentro do conceito, desses conceitos que estão inerentes no exercício ou nos problemas. Então, o recurso computacional, o que eu acho que é o mais legal nesse caso, é ele permitir que os alunos explorem a construção, eles aí ganham esse dinamismo e, a partir dessa exploração, eles criem as suas próprias conjecturas. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos, né, com os alunos, em geral, há essa discussão de que aqueles dois triângulos são congruentes. A professora, são congruentes, por isso são iguais. Será? Vamos investigar. Vai deslizando o ponto P e ver se eles vão manter a mesma forma ao longo de todo o movimento. Porque lá atrás parece, né? Quando a gente coloca o ponto P em determinadas situações, em determinadas condições, parece que eles são congruentes, mas realmente não são. Então, ao explorar o material, ao manipular essa construção, a minha ideia é que os alunos tenham um pouco mais de entendimento do exercício, primeiro, por ser um exercício dinâmico, e aí eles ganham com isso, eles estão vendo, né, o dinamismo ali da representação, e aí sim possam criar conjecturas e caminhar na busca de uma solução analítica. A professora Ângela Biasucci, professora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presença ilustre aqui na nossa oficina, ela fez um comentário aqui, né? Ela queria comentar que foi uma excelente escolha do exemplo para apresentar uma sequência didática que rompe com o paradigma das aulas tradicionais de matemática, de buscar resposta, né? Aquela ideia do paradigma do exercício, né? Aqui, ao apresentar a resposta e pedir para justificar, são trabalhadas experimentações, conjecturas e, por último, uma prova analítica. Excelente. Essa é a ideia, né? Assim, de a gente fugir daquele paradigma do exercício, né? Da gente simplesmente joga um exercício, o aluno acha uma resposta. Muitas vezes a gente nem olha a resposta, o desenvolvimento, né? A gente olha lá para a resposta final, já viu isso acontecer muitas vezes. E a justificativa é uma coisa em segundo plano, né? E essa ideia de modificar essa ordem traz uma coisa diferente para a sala de aula, né? Exatamente. Muito obrigado, professora Ângela, pelo comentário. Exatamente. Nós temos, às vezes, esse receio, né, de estar sempre, não, tem que achar a resposta. E até a coisa do erro, né, de trabalhar, ele errou a resposta, então está tudo errado. E quanto não, dentro dessa ideia, a própria questão do erro, ela é valorizada nesse sentido, porque olha, a resposta não me importa mais. O que eu quero é o seu percurso. Eu quero entender como é que você está pensando e o que te levou a chegar, no caso, aquele resultado. Tá? Então, eu descaracterizo um pouco essa coisa da resposta para buscar conjecturas e experimentações. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Bem, acho que podemos continuar. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, no material,
ele está na página 17. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Muito bem. Então, esse problema é um problema da OBMAP 2016, nível 1, nível 3, primeira fase, questão 11. Os quadrados da figura têm lados paralelos e o mesmo centro. O quadrado maior tem lado 10 e o menor tem lado x. Qual é o gráfico que expressa a área da região cinza em função de x? Então, para essa oficina, né, como eu falei para vocês no início, a ideia é que mostre para vocês como construir os modelos para esse tipo de questão, tá? Porque não necessariamente vocês vão pedir que os alunos façam as construções, mas enquanto professores, é importante que vocês saibam fazer para poder apresentá-las, né? O aluno ele pode trabalhar só explorando a construção, igual nós fizemos no primeiro exemplo. Agora, o professor, ele precisa construir o modelo até para ele decidir se ele vai fazer algumas construções com os alunos, o que é importante, mas aí depende, né, de você ter, de repente, um laboratório de informática que você possa usar, porque a exploração é diferente. A exploração, eu posso estar só com o meu computador, colocar ele no projetor, né? Projetar no quadro, na tela, e pedir que os alunos façam a exploração um a um através do meu computador. Então, eu posso deixá-la, tem uma sequência de 10 exercícios, e aí eu vou trocando, eu chamo uma dupla, né? E os alunos vão fazendo o experimento ali. Agora, você fazer a construção, aí você demanda ter esses equipamentos à disposição. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu vou fazer a construção desse exemplo com vocês a partir do GeoGebra Classic. Então, se você não tem ele instalado no seu computador, você pode usar direto aqui, ó, naquele site que o professor Moisés colocou, geogebra.org/classic. Então, ele vai abrir aqui a tela, né, do equipamento. Eu gosto de trabalhar com duas configurações. Primeiro, é rotular apenas os pontos novos, porque senão toda a construção que você faz, ele começa a nomear, e aí daqui a pouco a tela fica muito poluída. Então eu gosto de usar isso, e aqui o campo de entrada aqui embaixo, que já está aparecendo, e exibir a janela de álgebra. A janela de álgebra é onde os objetos geométricos, os objetos das construções vão aparecer e eles vão servir de referência para a gente, tá? No material, nesse caderno de atividade, tem todo o passo a passo para a gente fazer a construção. Então, eu vou seguir. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Crie um quadrado de lado 10. Uma possibilidade é construir os pontos A e B sobre a malha quadriculada, aproveitando-se da escala. Por exemplo, aproveitando-se o plano cartesiano, né? Por exemplo, A0, 0, B10 e 0, e utilizar a ferramenta polígono regular. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o ponto, o A0, 0. Lembrando que a figura diz que o quadrado maior tem lado 10. Então, vou construir aqui. Posso fazer isso. Posso usar a ferramenta de quadrilátero, né, de polígono convexo. Eu posso simplesmente vir aqui e marcar o ponto, ó, no 10, 10 e no 0, 10. E aí, a diferença é que esses pontos, eu quero deixá-los fixos. Porque se eles ficarem se movimentando,
a gente pode acabar perdendo. Então, você segura o Ctrl, seleciona eles todos, vem aqui em configurações, ó, fixar objeto. Então, estão aí os 4 pontos do quadrado de fora. Aqui, criar segmento. Eu fecho, né, os lados do quadrado. E vamos continuar. Traçando as diagonais, eu posso encontrar o centro. Essa ferramenta aqui de ponto, ó, eu tenho a interseção de 2 objetos. Aqui, renomear, botão direito do mouse, renomear, vou chamar aqui de O, é o centro do quadrado. Muito bem. Agora, eu vou usar uma outra ferramenta que vai me ajudar a movimentar aquele quadrado que fica aqui dentro, né? Eu tenho um quadrado dentro do outro na figura. Vamos recordar aqui, tá vendo? Tem um quadrado maior, que vale 10, um quadradinho menor, que vai variar, a função, a nossa medida x está aqui, então esse quadrado ele aumenta e diminui. Então, para usar para fazer o quadradinho de dentro, eu vou usar esse recurso aqui, ó, que se chama controle deslizante. É um seletor, né? Vou configurar ele como K e vou deixar ele entre 0 e 5. O incremento pode ser 0,1. Por quê? Por que eu fiz até 5? Porque eu vou criar um círculo, ó, círculo de centro e raio. Quem é o centro? O centro é O. E quem é o raio? O raio é K. É por isso que eu boto aqui, ó, o nome desse seletor, eu vou usar aqui. Por quê? Olha o que acontece. Aqui, eu selecionei o K igual a 1. Quando eu aumento aqui, olha o que acontece com o círculo. Tá? Então, variando aqui, o círculo vai variando. E tudo que eu fizer em dependência desse círculo vai variar igual. O que eu preciso agora é fechar esse quadrado aqui, ó, né? Então, eu posso encontrar os pontos de tangência do quadrado que vai ficar circunscrito a esse círculo. Então, vamos pegar aqui, ó, retas paralelas, paralela aqui passando aqui, paralelo ao CD passando no centro, eu encontro aqui na interseção esses 4 pontos. E aí, olha como a construção começa já a ficar muito poluída. Aí, o que a gente faz? Você pode começar a ocultar esses elementos, para não ficar. Segura com o Ctrl, que você não está precisando no momento. Ele vai selecionar. Exibir objeto, está marcado, então eu vou desmarcar. E agora, quando eu fechar as paralelas passando por esses pontos, eu vou conseguir fechar o nosso quadrado interno. Interseção, aquele botão ali. Aqui. Aqui. Muito bem. Então, novamente, vamos ocultar tudo isso aí para não... Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. Tudo que eu não precisar mais, eu posso ocultar. Não pode apagar, tá? É ocultar. Senão você vai perder a sua construção toda. Cria o quadrado. E aqui, só para a gente manter um critério, eu peço no material que a gente nomeie aqui, como a gente fez A, B, C, D, vamos fazer E, F, G, H. Então, botão direito do mouse, renomear, coloca lá E,
Renomear F, renomear G, renomear H. Tudo bem, você pode testar, olha lá, quando eu diminuo aqui o seletor, olha o que acontece com o quadrado, até que quando K é 5, o quadrado menor está igual ao quadrado de fora. Tudo bem. Agora vamos fechar o polígono. Então, o nosso polígono está aqui, ó. Então, é o polígono CFGHD. Então, voltando lá. CFGHD. Então, vem aqui a ferramenta de polígono. CFGHD. Volta no C para ele fechar. Quando a gente faz isso, ele fecha o polígono. Beleza. Aqui eu já posso até pedir que ele exiba os valores. E a gente já começa a fazer a exploração. Então, nessa situação, ó, com K igual a 2,5, ou seja, essa distância, esse segmento aqui, dentro do exercício, é o que foi chamado de X. Então, a gente pode vir aqui e selecionar esse segmento ó, nas configurações. Eu vou mudar a cor, vou colocar vermelho, vou colocar um pouquinho mais espesso, e na legenda chamar de X. Aqui no GeoGebra, você não pode usar essas letras X, Y, Z para nomear segmentos, pode confundir com função. Então, é muito sensível. Cuidado, olha só. Todo objeto que a gente constrói fica aqui na janela de álgebra, tá vendo? Ó, a reta OH é a M, a reta aqui é essa reta aqui, que liga H1 ao G. Enfim, então, a gente tem que ter esse cuidado de não, a gente não pode nomear com X, Y, mas a gente pode escrever na legenda. A legenda ele aceita sem menor problema. Tá? Muito bem. Aqui você pode também tirar agora o eixo e a malha, para a sua construção ficar limpinha. Aí, ó, posso deixar aqui. E o que a gente vai fazer agora é a segunda parte da construção, que é colocar a função, o gráfico, né? Fazer o gráfico. Aqui eu já posso explorar, ó, mexendo aqui com o K, eu já consigo perceber alguma coisa, o que vai acontecer. Então, essa é uma das primeiras, se a gente quiser já fazer alguma discussão pedagógica, a partir dessa construção, sem eu apresentar a segunda parte, né, sem eu apresentar o gráfico, será que já é possível ao nosso aluno tentar descobrir qual dessas respostas é a correta? Então, o que acontece só a exploração da figura como está assim, ó, a gente já consegue ter alguma ideia. Ó. Ela está lá, ó, 25 e 48. Quando está no zero, na verdade é esse triângulo aqui, né? Como o quadrado original é um quadrado de lado 10, vale 100, então isso aqui é 1/4 é 25. Então, no K igual a zero, aqui vale 25. E aí ele vai aumentando, olha lá. O programa mostra que essa área ela começa a aumentar. Eu vou tentar chegar aqui num valor máximo, né? Estou conseguindo aqui 28,12, e depois começa a diminuir, e até que elas fiquem sendo zero. Então, eu tenho já, dentre essas opções, eu tenho algo que começa a crescer e depois começa do 25, cresce e depois volta a diminuir. Então, dentre as opções apresentadas aqui, essa aqui não serve, porque essa não cresce, ela só decresce. A letra C, ela só cresce também, não decresce. A letra D só decresce, a letra E só decresce. Então, a gente já consegue perceber que a opção correta é a opção B. Então, a exploração da construção, né, a exploração do software, ele já ajudaria o nosso aluno a entender que a resposta certa é a letra B.
Mas eu vou mostrar aqui a segunda parte. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, na janela de visualização 2, cria uma segunda janela. Por isso que eu pedi que vocês dessem preferência para o uso de desktops ou notebooks, porque no celular, o recurso do GeoGebra, bem, pelo menos da última vez que eu tentei fazer, ele não permite que você abra duas janelas simultâneas. E aí você tem um problema, né? A gente não conseguiria mostrar as duas na tela do celular. Daí a preferência de usar o notebook ou os desktops. Então, aqui o que eu quero? Aqui eu quero um ponto, né, cuja abscissa é essa distância, porque é o nosso x, e quem é o y? O y é a área desse polígono. Então, eu quero o par ordenado, cuja abscissa seja esse segmento, é F, e cuja ordenada seja a área desse polígono. Então, é simples. Você vem aqui, clica aqui na construção, na área de construção da janela 2, para você poder... Ó, campo de entrada sumiu. Para você poder construir o objeto aqui, nessa janela, tá? Eu quero que ele apareça aqui. Então, eu venho aqui. E aí, lembra que eu falei que cada elemento tem a sua identificação, e aqui na janela de álgebra você consegue enxergar. Então, por exemplo, para o GeoGebra, esse segmento EF é a letra A. Então, toda vez que eu quero mencionar esse segmento, eu tenho que usar essa letra aqui, ó, a letra A. Ah, você pode mudar sim, lembra? Quando abriu lá o K, ele abre como N, aí depois a gente renomeia, a gente renomeou esses pontos. Você pode renomear do que você achar adequado. Mas eu posso usar também o padrão aqui, o default, então, por mim, tá ótimo. Veja, o X é a legenda, não é o nome do segmento. Então, se você botar aqui X e a área, vai dar erro, porque ele não reconhece. Para ele, isso aqui é A, não é X, tá? E quem é esse polígono? Se você clicar aqui, ó, ele vai aparecer aqui. Aqui, ó. Ele fica selecionado aqui, ó, é o pol 1. Então, o nome desse objeto para o programa é pol 1, tá? Então, o que eu tenho que usar aqui para chamar esse par ordenado é A, pol 1. Quando eu fizer isso, vai aparecer um ponto aqui na janela, nessa janela gráfica, número 2. Aí vocês podem estar perguntando, professor, mas não apareceu. Por que não apareceu? Porque, olha só, a ordenada dele é 27. Aqui o meu só está indo até o 7. Então, eu preciso dar um zoom in, né? Para buscar, olha lá o ponto aqui. Aí eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou animar, então, exibir rastro, e vou animar o ponto Q. Um eu exibo o rastro e esse animo. Olha o que vai acontecer. Está aí o gráfico. Opa, olha o que aconteceu. Ele vai e volta, né? Então, a gente pode mexer nessa configuração. Eu não quero que ele fique voltando, né? Porque as funções elas vão caminhar sempre na direção para o lado direito. Então, eu quero aqui configurar. E aí, na oscilação, tá vendo aqui, ó? Repetir está oscilando, eu quero só crescente. Então, quando eu fizer isso, aí ele vai, quando ele chega aqui no final, ele volta lá para o início, para a posição 0, e olha lá. Aí ele vai e volta. E aí a gente tem o gráfico que relaciona a distância F com a área do polígono CFGHD. Muito bem. Tá? Então, essa é a construção completa. Quando vocês forem apresentar para os seus alunos, vocês, depois que fizerem, vocês podem esconder a janela algébrica, ó, fica melhor, para você ganhar um pouco mais de espaço aqui na tela, um pouco mais de área. Aí, tá lá. Muito bem. Agora, novamente, nós podemos fazer a exploração
uma exploração do problema, a exploração da construção, para tentar justificar que curva é essa, né? A gente já está vendo aí, parece um ramo de uma parábola. E, novamente, a ideia é, primeiro, vou decompor essa figura em duas figuras mais acessíveis. Então, aqui, veja que quando a gente começa a trabalhar na exploração da construção, a gente também ganha no resgate de vários conhecimentos, né? Então, assim, primeiro é essa ideia de calcular a área de um polígono através de decomposição em figuras mais simples. Então, aqui nós estamos decompondo em um trapézio, que essas bases são paralelas, e um triângulo. E aí começa a fazer a análise da figura. Então, a área do trapézio, a gente pode tentar já discutir por que isso aqui não é uma reta, por exemplo. E aí, uma das ideias é perceber quantas dimensões estão variando no cálculo da área dessa figura. Então, ó, área do trapézio. A área do trapézio ela é dada pela base média, né, vezes a altura. Então, eu tenho a base média, é a semissoma, né, da base maior com a base menor. E quando eu mexo no seletor, o que acontece? A base maior ela não mexe, mas a base menor está mexendo. Então, isso vai impactar na base média. Concorda? Tá? E a altura? A altura eu posso traçar. Ó. Eu posso pegar aqui uma reta perpendicular. Vou fazer um ponto aqui no... pegar um ponto I aqui em cima. E fazer essa reta perpendicular passando no I. Fazer a interseção aqui. A altura está aqui, ó. A altura do trapézio, quando eu mexo no K, o que acontece com a altura do trapézio? Também está variando, tá vendo? Quando eu vou nesse sentido aqui, aumentando o K, a altura diminui. A base menor vai aumentando, mas a altura diminui. Então, são duas dimensões que estão variando. Tanto a base média quanto a altura. E no triângulo? Mesma coisa. Vou pegar um ponto aqui, nesse segmento, GF, vou calcular a altura desse triângulo. Ao movimentar o segmento, a altura também está diminuindo. Então, olha aqui, ó. Esse triângulo, a base está aqui, a altura está aqui. A base e a altura estão variando. E como a área do triângulo é dada pelo produto da base vezes a altura, são duas dimensões variando, nós vamos ter uma quadrática. E daí esse aspecto aqui da curva. Por fim, nós podemos chegar a uma solução linear entendendo aqui o seguinte, ó, eu quero calcular agora esse tamanho e esse tamanho. Então, vamos lá. Todo segmento AD mede 10, né, a premissa do problema. O EF mede x, então H, como é um quadrado, também é x. Logo, isso aqui que sobra é 10 menos x distribuído para 2, né? Porque eu tenho esse j aqui e tenho o espelho dele aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser 10 menos x sobre 2. E aí eu consigo achar a área do trapézio, que é a soma. É a área soma da base maior com a base menor, dividido por 2 vezes a altura.
E a área do triângulo, mesma coisa. Quem é a minha base? Está aqui, é x. Quem é a altura? De novo, é 10 menos x sobre 2, porque KL está aqui e está aqui um espelho dele também. E aí, já fazendo os cálculos aqui, ó, a gente consegue chegar a essa função, menos 2x ao quadrado mais 10x mais 100 sobre 4. E a gente consegue até colocar essa expressão aqui, ó, chamar aqui função, em a minha expressão é 1/4 de menos 2x ao quadrado mais 10x mais 100. O valor de x inicial é 0, o valor de x final é 10. E olha lá, deixa eu desabilitar aqui o rastro, a gente consegue perceber que o ponto Q ele vai se deslocar exatamente nesse ramo de parábola. Olha, quando eu animar, olha lá. E a gente chega à nossa solução analítica. Então, aqui, o que a gente ganha nessa exploração, em relação ao outro problema, é essa questão mais qualitativa, da gente entender, né, por que isso não pode ser uma reta, quantas dimensões estão variando no cálculo da área. Lá no primeiro problema, nós percebemos que a altura, né, dos dois triângulos ela era fixa, e por isso deu uma função afim. Aqui não, aqui eu tenho duas grandezas, né, variando, e a área dessa região é dada pelo produto dessas duas grandezas, né? Então, isso certamente não vai deixar ser uma reta, e aí a gente vai justificar depois com o nosso aluno por que é uma parábola. Beleza? Então, mais uma vez, agora eu abro espaço para comentários. Leandro, só fazer um comentário também. Essa atividade é muito legal. A gente estava discutindo numa oficina mais cedo sobre o curso de pré-cálculo, né? No qual a gente discute aí conceito de matemática básica e até caminha ali no sentido de olhar para a derivada. E o fato de você ter um exemplo aí onde o domínio está restrito, tem uma discussão ali interessante sobre qual é o domínio dessa função, domínio real, né, para esse problema, domínio que faz sentido para esse problema, né, sentido geométrico. E ali dá para trabalhar ainda outras perguntas, né, como perguntar qual é a área máxima, se é possível ali trabalhar em cima do próprio GeoGebra, e a ideia também de trabalhar com as retas tangentes, mostrar que a reta tangente naquele ponto ali é horizontal, né? Então isso tem bastante oportunidade, como você falou, né? Um problema dinâmico e que a gente pode trabalhar bastante coisa, vários aspectos em sala de aula. Aí, uma pergunta mesmo, você chegou a... Eu sei que você já apresentou essa oficina em outras ocasiões. Eu queria que você desse um feedback aí dessa galera que você já apresentou, essas oficinas, assim, se você percebeu que isso foi uma novidade para eles, ou que o pessoal não tinha assim, um conhecimento amplo sobre GeoGebra. Como é que foi a sua impressão assim, sobre essas oficinas que você apresentou antes? Uhum. Bem, nos simpósios, né, eu apresentei essa oficina de GeoGebra em 2 simpósios, em alguns eventos lá na UERJ, né, a Semana do Matemático, que nós fazemos todo ano, já por 2 vezes também lá. Em geral, alguns colegas, né, que assistem, eles falam que já trabalham com GeoGebra, né, já fizeram bastante coisa, mas por vezes não esse tipo de problema, né, não essa exploração. Então, aí acaba sendo um ganho, né, uma ideia a mais para os colegas usarem
explorarem, né, dentro das suas aulas, principalmente quando estiver falando sobre funções. Perfeito. O pessoal está elogiando aqui bastante as atividades que você apresentou. Queria deixar aí aberto para perguntas, comentários. Eu até que gostaria de saber dos presentes, quem já utiliza o GeoGebra em aula, já tem essa experiência, e se já pensou nesse tipo de situação, se já fez algum modelo parecido para, mesmo que seja um outro tipo de tema, né, que estivesse sendo utilizado, mas se já tem algum modelo, se já fez algum modelo no GeoGebra para algum problema parecido. O pessoal está meio tímido aí, né? Você já utiliza em sala de aula, gente? Especialmente no momento como pandemia, né? Onde praticamente a gente se limita ali aos encontros pela internet, né? Encontros online. Vocês têm utilizado o GeoGebra? Como é que é a relação de vocês aí? Ou para vocês é uma novidade, nunca viram o programa? O André disse que não sabe usar, mas está tentando aprender. Excelente. Tudo tem um início. Muito bom. Vanessa respondeu aqui. Ela disse que faz uma matéria optativa de GeoGebra. Vanessa, você é do IF Paracambi mesmo? Ah, Volta Redonda. Legal, legal. A Ana Paula comentou aqui que já teve aula na faculdade, mas foi um assunto tratado um pouco rápido. Luiz comentou que já tinha visto palestras sobre o GeoGebra, entretanto, não costuma usar. Assim, lá, por exemplo, nessa pandemia, né, o CAP da UERJ, onde eu Eu acho atuo que também a partir dessa na de um evento como educação esse, deve ser. básica, eu trabalhei com turma de 7º ano e começamos a discutir sobre plano cartesiano, área de polígonos, né, a marcação de polígonos no plano e discussão sobre área e perímetro. E aí eu já fiz alguns appets que ficam disponíveis, né, para eles pela internet, para que eles possam também fazer as construções e irem entendendo, né? Claro, nesse caso são exercícios mais simples, né? Não tem esse apelo funcional, porque essa é uma matéria mais específica para o primeiro ano, mas a gente consegue fazer adaptações mesmo para turmas com alunos de fundamental iniciais, né? 6º, 7º ano, enfim. Só um comentário também. Gente, no GeoGebra Online tem uma funcionalidade que são os materiais, né? Você encontra já muita coisa feita. Então, você pode aproveitar também materiais que outros professores já fizeram, disponibilizaram online. E tem também um grupo no Facebook, que é o GeoGebra Brasil, que tem várias dicas, o pessoal vai postando algumas atividades lá também. É excelente e é importante que vocês tentem explorar essas possibilidades aí, né? A professora Ângela comentou aqui que orientou uma dissertação do Prof. Mate, em que foram experimentadas sequências didáticas com funções para alunos do 8º ano. Muito interessante. Excelente. Estes Depois eu alunos ainda gostaria não de têm. conhecer a professora Ângela. Legal, eu fiquei curioso Eu estou também. aqui. Boa tarde, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Foi uma aluna minha que é uma colega sua, similar, né? Ela trabalha no CAP da UFRJ. E lá eles dão tudo de funções no primeiro ano do ensino médio. Então, a ideia que, foi uma proposta conjunta minha com ela, foi fazer atividade com os alunos
voluntários convidados, fora do horário regular de aulas, em 2 turmas. A turma do 9º ano, que nunca tinha visto função, e aí o foco foi em problemas mais simples, usando GeoGebra, coisas geométricas também, e de modo a introduzir naturalmente o conceito de função. E um dos problemas foi, junto com outro mais sofisticado, foi utilizado na atividade com o 1º ano do ensino médio, para alunos que tinham estudado função ao longo de um ano inteiro, até para comparar o que cada grupo achava da utilização do GeoGebra. Nesse caso, foi um pouco diferente da sua proposta, que exige somente que o professor utilize o GeoGebra, e isso faça com que os alunos possam experimentar, conjecturar e chegar a uma prova da solução. Lá não, lá eles foram para o laboratório, e os alunos tiveram ajuda para poder manipular o software e fazer as atividades usando o software. E nos 2 grupos, os alunos acharam excelente, tiraram conclusões muito legais e gostaram muito. Inclusive, a gente achou que talvez os alunos do 1º ano fossem achar que não era tão interessante, porque foram função afim e quadrática, e eles gostaram muito também, acharam muito válido, ajudou a tirar conclusões, desmistificar várias coisas. Então, isso aí é mais uma corroboração de que realmente ajuda muito. Se, claro, dá trabalho para o professor, porque ele tem que planejar toda uma sequência do que ele vai fazer em sala, para prever as perguntas, etc. e tal. Mas foi muito bacana. Então, isso é um relato aí de experiência. A aluna Ana Carolina Gonçalves, ela defendeu agora em outubro, aqui para o Filmate. Muito legal, obrigado. Depois eu vou querer receber esse material para ler, dar uma olhada. Fiquei bem interessado. Compartilha com a gente, professora. Compartilha com a gente. Partilharei. É que, bom, acho que ela revisou a dissertação, entregou, mas eu não sei se a Secretaria da Pós já enviou isso lá para a plataforma do Profimate, mas com certeza eu partilharei com vocês. Muito obrigado. Eu vou aproveitar que o professor Moisés falou lá do site do GeoGebra e da comunidade GeoGebra para mostrar para vocês os materiais que estão disponíveis lá e que vocês podem começar a utilizar, né? Inclusive indicar para os alunos de vocês. Então, olha só, aqui no site, né, o geogebra.org, procurar materiais. Então, eu vou mostrar um aqui que eu trabalhei com os meus alunos do 7º ano, quando começamos a falar sobre o plano cartesiano. Olha só esse aqui, que legal. É o Pokémon. Então, olha só, ele tem que lançar a Pokébola nesse ponto aqui. Então, o aluno, vocês estão conseguindo enxergar a tela? Sim, sim. Beleza. Então, você tem que colocar aqui as coordenadas do ponto, que nesse caso aqui são 2 e 3, e lançar. Aqui, lançar. Aí, olha lá que legal. Tá? Então, essas são atividades mais simples, e depois iniciar, ó, vai mudando o ponto. Agora aqui, eu estou no 2 e menos 1. Então, venho aqui, 2 e menos 1, lançar. Tá? Se por acaso você errar, olha o que acontece, ele fala e você muda. Então, vocês podem pesquisar dentro do GeoGebra.org, da comunidade, né, do GeoGebra, vários arquivos que já estão disponíveis para que vocês possam ir melhorando, né, o trabalho de vocês dentro do uso do software. Tá? Tem muita coisa já disponível lá para vocês. Leandro, Oi, Moisés, pode falar. O professor Pôncio, ele é professor aqui do Instituto mesmo aqui de Paracambi, ele pergunta o seguinte: professor Leandro, para além do trabalho interessante que o GeoGebra
pode proporcionar às nossas aulas, gostaria que o senhor comentasse sobre a importância e o ganho que a discussão de questões da UBMEP podem proporcionar aos alunos e principalmente aos professores. Muito obrigado pela pergunta, professor Ponce. Eu sou suspeito, né, para falar, porque, inclusive, a minha dissertação lá do Prof. Mate foi em cima das provas da UBMEP de 2014, a segunda fase. Eu gosto demais, eu sou um entusiasta. E o que eu mais gosto, até, e o que é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos, né, nas disciplinas de graduação, na licenciatura, que eu vou comentar também com vocês, é o quê? Por vezes, eu percebo que o ensino de matemática na educação básica, ele é muito algebrizado. Uma vez que a gente começa a equacionar tudo, a começar a usar a álgebra, os alunos, parece que a gente vai desestimulando o raciocínio mais aritmético, a coisa do raciocínio lógico, essa parte mais qualitativa, né, da informação e do que está acontecendo dentro de uma situação problema, ao ponto de que, por vezes, dentro dessa prova que eu analisei, tinha uma questão de geometria em que você poderia fazer usando essa decomposição em triângulos menores e triângulos mais simples, mas que o nível de não acerto, né, na prova era muito alto. Então, provavelmente, porque a ideia era tentar entender, né, por que esse nível era muito alto de não acertos. E aí, uma das minhas conclusões era que os alunos eles algebrizavam demais, eles tentavam calcular as áreas de cada um pelas fórmulas, e aí acaba ficando mais difícil para você resolver e acabava não conseguindo acertar a questão. Enquanto que você, podendo fazer raciocínios mais simples, aritméticos até, raciocínio lógico, você conseguiria, né, facilmente resolver. Então, as questões da UBMEP, eu gosto demais, eu utilizo sempre, porque eu percebo esse padrão de privilegiar raciocínio, privilegiar a parte qualitativa da informação, tá? As próprias soluções que são postadas no gabarito, elas evitam ao máximo o uso de fórmulas, elas tentam sempre apresentar explicações a partir de sequências lógicas de um pensamento mais aritmético possível. Claro, quando você começa a trabalhar com questões mais complexas, realmente é mais difícil, né? Você não prescindir da álgebra. Mas eu converso demais com os meus licenciandos sobre isso, da gente sempre tentar fazer um paralelo, né? Você tem uma solução algébrica, mas você tem soluções que são mais simples, são soluções aritméticas, né? A professora Ângela comentou aqui, né? Muitas questões da UBMEP possuem mais de um item, para ir construindo um raciocínio mais sofisticado a partir de experimentações com casos mais simples. Excelente, excelente. Isso também eu percebi quando eu fiz o Prof. Mate, e é uma estratégia que eu comecei a usar também nas minhas questões para os meus alunos, porque, por vezes, né, as questões da UBMEP, elas demandam um raciocínio, né, mais, você vai precisar ter um pouco mais de raciocínio lógico para resolver, por vezes não é tão imediato. Então, o que a gente faz? A gente vai graduando. Então, eu pego as questões e eu adapto, né, essas questões, né, no meu cotidiano, com os meus alunos da educação básica, eu vou adaptando elas para itens mais simples, fazendo com que o aluno, primeiro, ele entenda melhor o enunciado, né? Ele entenda melhor o que está acontecendo, e aí a gente faz exatamente essa sequência que é feita na segunda fase. A professora tem razão quando ela fala isso. Quando você pegar as questões da segunda fase da UBMEP, todas elas pedem, na letra A, algo que é mais simples, que vai fazer você refletir sobre o que está acontecendo, na letra B também, e aí nas letras C e D,
geralmente é que você vai precisar de um pouco mais de raciocínio lógico, um pouco mais de entendimento para buscar uma solução. Mas realmente, isso aí é bem interessante, eu utilizo com os meus alunos desde o 6º ano. Eu trabalho com educação básica no CAP, né, e na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias também, já há 10 anos. E também trabalho com esse mesmo tipo de raciocínio, apresentando uma questão da UBMEP e discutindo, adaptando ela para fazer vários itens, de forma que o aluno, a gente possa ir conduzindo o aluno, né, até chegar aquela pergunta original, aí eles conseguirem responder corretamente. Perfeito. O professor Leandro, gente, ele trabalha com formação de professores e trabalha também no ensino básico. Então, ele tem um lugar de fala muito interessante, né? Que é o lugar de quem atua na profissão, efetivamente, né? Dando aula na educação básica. E ele trabalha na formação de professores. Só fazendo uma propaganda aqui também do Leandro, assim que a gente voltar ao presencial, o Leandro ele tem uma oficina excelente sobre jogos, né, da linha lá de matemática lúdica, muita coisa para sala de aula. Tem uma página na internet do Gematio, que é onde algumas coisas são postadas lá, das atividades lúdicas, das palestras que aparecem. Nesse momento está um pouquinho menos, né, porque os encontros lá eram semanais. Agora a gente está um pouquinho menos devido ao momento de pandemia, mas fica também o convite para vocês assistirem lá as palestras do GEMAT UERJ, que é o pessoal do CAP UERJ atuando em educação, pensando na educação o tempo todo. A Angela fez mais um comentário aqui, disse que usa nas turmas de cálculo também, sempre tem mais de um item. Muito bom. Sim, é bem legal. Essa parte da matemática lúdica, para mim, uniu muito com essa coisa do recurso computacional, porque eu utilizo tanto os softwares educativos quanto os jogos como recursos exploratórios. Então, a parte de jogos, o que a gente faz é montar jogos para trabalhar determinado conteúdo, e não só o jogo. Então, o aluno ele recebe o jogo, mas depois ele vai receber um roteiro de ação para desenvolver o tema a partir do jogo. Então, nós publicamos agora, saiu esse ano também pela parceria da ANPMAT com a SBM, o e-book que nós apresentamos em 2019, a Oficina de Jogos Didáticos do GEMAT. Vocês podem achar aí no site da ANPMAT, tem um roteiro para cada jogo, e tem 2 sequências didáticas que nós elaboramos. Uma fala sobre números negativos e outra sobre equações do 2º grau. Então, você tem um jogo que vai trabalhar aquela parte inicial dos coeficientes ABC, depois você vai ter um para desenvolver as equações que podem ser resolvíveis usando soma e produto, um outro já para trabalhar com a fórmula de Bhaskara e a fatoração, fatorando, completando quadrado, e por fim o último lá, que é o bingo das equações, que aí a gente vai fazendo uma revisão. Então temos uma sequência didática inteira, né, sobre equações de 2º grau para explorar com esses jogos nas turmas de 9º ano. Tá? Então, para mim, essas duas coisas elas estão muito conectadas, porque no curso que eu faço lá na UERJ, na especialização, esse de GeoGebra, eu trabalho da mesma forma. Eu pego um tema, eu preparo os aplicativos, né, essas construções que vocês viram e que agora na segunda parte vocês vão fazer também, e aí eu peço que os colegas vão explorando essas construções e respondendo. Então tem um roteiro, né? O roteiro de ação, o mesmo roteiro que eu uso lá com os jogos, eu também utilizo um similar com o GeoGebra. Então, para mim foi uma grande descoberta, assim, quando eu percebi que eu poderia usar essa mesma estratégia de exploração com o recurso computacional, agora utilizando os jogos físicos. Tá? Então, é interessante. Bem, para essa segunda etapa da oficina, o que eu pretendia
era que vocês agora fizessem algumas construções. Então, no material, nós temos 10 exercícios, tem 10 exercícios selecionados para vocês fazerem. Então, era a hora da mão na massa. Então, essas construções, eu tentei agrupar em ordem crescente de dificuldade, mas também de mexer com algumas ferramentas. Eu queria saber se alguém quer tentar aí, ó, fazendo, compartilhando a tela. Seria legal se algum aluno se habilitasse aí, né? Mesmo que não tenha experiência, né, Leandro? Você vai auxiliando aí, né? Sim, sim, a gente tem o passo a passo, todas as 10 construções têm um passo a passo, e aí a gente vai ajudando. Alguém se habilita aí, que esteja no notebook? Ou então eu posso ir fazendo algumas, né, devagar, assim, escolher algumas aqui e ir apresentando. Acho que o pessoal está tímido. Não, sem problemas. Então vamos lá. É legal que vocês vão conhecendo, né, as ferramentas do GeoGebra para ir fazendo construção. Então a ideia era a gente tentar mais construir agora, né? Nós já vimos que a partir da construção é possível encontrar soluções analíticas, refletir sobre os problemas, né, o que está acontecendo, por que ele te dá aquela resposta. Mas agora, então, nesse momento, a minha ideia era que vocês pudessem fazer o máximo de construção, mas eu posso deixar também o meu contato, né, e o e-mail, e vocês podem ir escrevendo depois, pegar com mais calma e fazer em casa, com tranquilidade, com mais tempo. E se tiver dúvida, pode me contatar. Vamos começar por essa daqui. Essa é uma construção relativamente simples. Vamos entender como é que é o problema, né, para a gente pensar numa estratégia de criação do modelo. O semicírculo da figura tem centro O e diâmetro PQ igual a 2. O raio OR é perpendicular a PQ. Por um ponto qualquer M de OR, traça-se a corda AB perpendicular a OR. Sejam x o comprimento de Rm e y a área do quadrado de lado AB, em centímetro quadrado, qual dos gráficos de abaixo expressa a relação entre x e y? Então, o que a gente tem aqui é um semicírculo, uma corda perpendicular a esse raio OM, e quem está variando é o ponto M. Então, primeiro ele começa aqui no R, né? Ele está sobre o semicírculo, ele vai deslizando aqui por esse raio até se encontrar com O. Vamos ver como é que a gente faz essa construção. Então, aqui, uma sugestão é utilizar o quadriculado para facilitar que você busque informações sobre esses elementos que você está construindo. Então, por exemplo, eu falo assim, construa os pontos O, P, Q e R de acordo com os dados do problema. Então, vou voltar lá. O diâmetro é 2, significa que o raio é 1. Então, se eu botar o ponto O no 0, 0, esse cara aqui vai ficar no 0, 1, esse no 0, menos 1, e esse aqui no menos 1 e 0. Então, aí a gente usa isso e já pode até dar um zoom, né, para melhorar a visualização. Então, ó, vou tomar esses pontos aqui, que eu já sei onde estão. Vou deixar fixo. Então, deixar fixo. Segura o Ctrl, botão direito, configuração, fixar objeto. Daí eles não mexem mais, tá? Você não consegue mais arrastar. Beleza.
E aí, ó, semicírculo. O programa ele é intuitivo. Quando você passa o mouse aqui por cima, ó, aqui embaixo na tela, ó, aqui no canto inferior, aparece o semicírculo. Selecione 2 pontos. Então, o que você tem que fazer para usar essa ferramenta é selecionar 2 pontos. Eu vou selecionar esse. Ponto B. E aí, às vezes, já tem essa questão aqui da orientação, tá vendo? Eu selecionei BD, ele jogou o lado direito. Então, a gente faz o contrário. Seleciona ele e começa aqui pelo B. Pronto, tá lá. E aí, depois que a gente faz isso, a gente pode abandonar essa malha aqui primeiro. Aí, de acordo com o problema, aqui em cima é P, então eu vou renomear. Aqui embaixo é Q, e aqui à direita é R. A gente precisa marcar um ponto M em cima desse raio, né? Aqui é O também. Então, marcar um ponto M. Ponto em objeto, tá? E aí ele fica, esse ponto, ele está fixo no segmento. Ele não, você não consegue mexer ele para fora do segmento. Então, é isso que eu quero. Renomear para M. Aqui. Agora eu posso traçar a corda B com a reta perpendicular. Os pontos A e B estão aqui nessas interseções. Oculta. Outra coisa, sempre que você fizer uma construção, depois você clica aqui na setinha de mover. Se não, se você deixar clicada, vamos lá, suponha que eu cliquei aqui e construí a reta B, o segmento AB, e deixei. Aí fui fazer outra coisa, de repente, eu preciso agora fazer uma outra construção. Quando eu clicar, olha o que vai acontecer. Ele fica, né, criando segmento, porque a ferramenta está selecionada. Então, para isso não acontecer, sempre que você construiu, vem aqui no mover e tira, deseleciona ali, para você não ficar poluindo a sua tela. Muito bem. A gente precisa também desse segmento RM, que vai ser o X. E aí aparece aqui, ó, é o J. Então eu venho aqui no J, configuro ele, boto a legenda X, coloco a cor aqui que eu quiser, se aumentar a espessura da linha. Posso movimentar aqui, ó, já está acontecendo isso. Para fechar, o que precisa? É um quadrado, né? A questão, ela pede um quadrado aqui em cima dessa corda B. Então, agora, a gente vem aqui na ferramenta de polígono regular. Quantos vértices? 4. Então, de novo, veja, primeiro eu cliquei no B, depois no A. Isso é orientação, tá? Se eu clicasse no A e depois no B, ele ia fazer aqui para a direita. Como eu já tinha visto isso quando fez o semicírculo, então, clica no B, depois clica no A. E aqui pode exibir o valor. Então, novamente, aqui a construção está pronta. Tá? Então, a primeira parte a gente já tem. A segunda parte, abrir a janela de visualização 2. Venho aqui clica aqui, tá? Nessa região, para poder aparecer o que você for construir aqui. E aí, de novo, quem eu quero? Eu quero todos os pares ordenados que tenham como abscissa essa distância RM. Mas quem é a distância RM? Está aqui. Para mim, a distância RM é J. Então, você chama aqui o J. E depois, quem é que eu quero? É esse polígono aqui, ó, Pol 1. Então, J, Pol 1.
Se você fizer isso, vai aparecer um ponto aqui que eu vou chamar de R, porque Q eu já usei. Vocês vão perceber aí em todas as construções do roteiro eu uso Q, mas como o Q eu já usava aqui, acabei chamando aqui R. Aí exibe o rastro e faz o M variar. De novo, ó, o que vai acontecer, ele vai e volta. Ele vai e volta, né? E como a gente não quer... Ah, agora esse aqui já não está, está só indo. Tá ótimo. Então era isso mesmo que a gente queria. Se não, você vem aqui, clica nas configurações dele e bota só crescente. E está pronto o gráfico da questão. Aí depois vem a discussão sobre como chegar a uma solução analítica, né? Mas o objetivo agora é mostrar o máximo de construção. Então, eu vou mostrar, aqui a gente tem a solução. Qual é a solução aqui? Ó? Letra C. Tá? Está aqui a figura. Um ramo de parábola crescente no domínio entre 0 e 1, imagem entre 0 e 4. Tá lá. Beleza. Algum comentário sobre essa construção? Então, eu vou apresentar agora, eu vou fazer o seguinte, como já faltam 15 minutos, eu vou apresentar as 10 construções, porque eu já tenho esses arquivos aqui, e aí, para que pelo menos vocês possam ver, né, como é que fica. Tem algumas que são mais... Olha essa daqui, essa questão é bem legal. Uma formiga anda sobre o contorno de um retângulo ABCD. Ela parte do ponto A, anda 20 centímetros até chegar em B, depois anda mais 10 centímetros até chegar em C e finaliza o seu trajeto em B. Após andar X centímetros, a figura está em um ponto F do contorno. E aí pede qual é a maior área possível para um triângulo ADF, e depois o gráfico da função que associa o comprimento x ao valor da área do triângulo ADF. Então, o que está acontecendo? A formiga ela está se movimentando sobre os lados desse retângulo, sobre esses 3 lados. Ó. E quando ela chega aqui, ela pula de novo para o ar. Então, é isso que eu vou fazer. E a ferramenta que vai me permitir fazer isso é a ferramenta de caminho poligonal. Essa aqui. Deixa eu mostrar como vai ficar a construção. Questão número 2. Olha lá. Deixa eu dar um pause aqui. Vou ocultar aqui o triângulo, só para vocês verem, ó, tá vendo? Eu só tenho esses 3 lados do retângulo. Essa ferramenta que eu falei, caminho poligonal, você faz isso. Você vem aqui, ela continua, tá vendo? Quando clicar de volta no E, ela fecha o caminho poligonal. Claro, aqui esses pontos eles foram ajeitados conforme as orientações do enunciado. Tá? Então, o legal aí do roteiro, dessas construções, é que vocês têm esse passo a passo. Então, vocês vão conseguir explorar várias ferramentas e depois entender o que está acontecendo para que o gráfico fique assim, né? Vou voltar com o triângulo. Aqui. Então, aqui a gente pode perceber, ó, a área desse triângulo ADF, o AD é base, e a altura é a distância do ponto F até essa reta suporte de AD. Então, nesse primeiro momento, o F está se afastando. Ele vai se afastando até chegar no B. Aqui ele é constante, ó, de B até C,
essa distância é constante, depois ele vai diminuindo. Como a base é fixa, essa função é do tipo afim. Então, o gráfico tem que ser uma reta. E faz isso. Então, ela cresce, ela tem um momento de ficar constante, e depois ela decresce. E o legal também, esse crescimento e esse decrescimento, eles são simétricos, porque ele está passeando aqui em cima de lados paralelos de um retângulo. Então, tem muita coisa legal aqui, a gente consegue explorar, tá vendo? Essa é a construção 2. É uma construção relativamente simples também de fazer. Deixa eu ver o próximo. Questão número 3. Essa questão 3 aqui, ela já começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque, olha lá, vamos ler aqui. Ó, a figura mostra um polígono ABCDE em que todos os lados, exceto a E, são horizontais ou verticais, e tem os comprimentos indicados na figura. E temos aqui, né, 5, sobe 6, 2 para a esquerda, desce 2 e liga aqui. E se você faz esse modelo usando as coordenadas, joga o A no 0, 0, e aí depois esses outros pontos são fáceis de marcar. E aí o que vai acontecer? Ó, considere uma reta vertical distante x do vértice A. Então tem um ponto aqui, ou aqui, né, tanto faz, com x entre 0 e 5. Ela divide o polígono ABCDE em 2 polígonos, um situado à direita da reta e outro situado à esquerda. Considere a função f que associa a cada valor de x o perímetro do polígono situado à esquerda. Por exemplo, f3 é o perímetro do triângulo AHE, enquanto f5 é o perímetro do polígono ABCDE. Então, o que acontece? Eu tenho um ponto aqui, eu marquei um ponto aqui, esse ponto se desliza até chegar aqui. O que você poderia fazer aqui também, vai arrastando e marca o outro. Só que olha o que acontece. Quando esse ponto ele está aqui, esse polígono à esquerda é um triângulo. Mas quando esse ponto está entre D e C, ele não é mais um triângulo, ele vai formar um pentágono. Ele vai vir 1, 2, 3, aí pode fechar aqui 4, 5. Olha como é que isso é difícil, né? Do aluno perceber assim de primeira, não é tão simples. Então, a exploração com o recurso computacional, ele vai permitir nós entendermos o que está acontecendo no problema. Eu vou abrir essa construção aqui. Questão 3. Aí, olha lá. Olha aqui. Então, aqui está o ponto P, ó, e aqui é a distância x. Vou trazer ele para cá, ó, e aqui está o perímetro, que eu já coloquei o perímetro na tela. Ó. Então, conforme o ponto P vai se deslocando, eu tenho um triângulo. Aqui eu não quero a área, mas poderia ser a área também, né? Mas essa questão especificamente, ela pede o perímetro. Então, você pede para calcular o perímetro e coloca ele aqui na tela. Isso também é possível fazer, e no roteiro eu mostro como faz. Então, olha lá, o ponto ele vai se movimentando. Agora, eu até lembrei por que eu escolhi marcar o ponto P aqui. Porque imagina se eu construo primeiro o Q e depois vou tentar construir o P. Quando eu tiver nesse momento aqui, ó, entre E e D, o Q, o espelho do Q, eu não vou conseguir marcar um único, porque todo mundo aqui está no espelho. Então, é mais fácil fazer essa construção partindo de P. Eu criei aqui, ó, esse caminho poligonal, eu marco P e pego o espelho do P lá embaixo, para poder marcar o X. Então, está aqui. Ó. E aí, quando ele aparece aqui, olha o que acontece. O polígono passa a ser um pentágono. Tá? Então, tem uma diferença, que na hora de fazer a construção, vai aparecer um Si, que é essa informação aqui. Está aí no material, tem a sintaxe aí, e na edição virtual é até melhor, porque você pode copiar, né? Copia do PDF, cola no seu campo de entrada aqui, e depois você só ajusta. Por exemplo, aqui, ó, como é que é a lógica aqui do comando? Ó.
Se o x de Q for menor do que 3, eu quero que você me dê o polígono APQ. Então, olha o que está acontecendo. Ó. Então, se o x de Q for menor do que 3, eu quero que você me dê esse polígono aqui, APQ. Aí ele plota. Agora, se ele tiver... Aí aqui eu já usei o Y, né? Se o Y de P estiver entre o Y de E e o Y de D, eu quero esse polígono aqui, AEQ. Se não, eu quero esse pentágono. Então, ali há uma ferramenta de lógica, se não, para construir esse polígono. Uma vez construído, você vai puxar normalmente aqui. Quem é o que eu quero aqui? Aqui eu quero essa distância aqui, que é dada por um segmento, que está lá na janela de álgebra, que na janela algébrica é o K, e quem é a Y, né? A coordenada Y desses caras é o polo 1. Então, aqui é facinho de construir. Aqui você vai chamar no par ordenado K com polo 1. O mais complicadinho é usar essa ferramenta aqui de se não, para construir o polígono, porque aqui realmente você tem momentos diferentes. De qualquer forma, se você não quiser usar essa estratégia de se não, você pode fazer em 3 partes diferentes. Você constrói aqui primeiro só esse daqui, constrói só esse daqui, depois só a terceira parte, e aqui no lado você manda aparecer os 3 pontos. Por quê? O que vai acontecer? Quando ele estiver aqui, a imagem do ponto que estaria aqui, né, do polígono que estaria aqui, é zero, ela não vai aparecer, ela não tem, esse polígono não existe, só vai existir quando ele estiver aqui, o P. E o outro só vai existir quando ele estiver aqui, então esse primeiro não aparece. No fim, o resultado dá no mesmo. Tá? Muito bem. Vou mostrar as outras, e aí a gente finaliza. Vou mostrar, acho que não vai dar tempo de mostrar todas, mas eu posso compartilhar aí com Moisés. Olha, essa aqui, número 4. Questão 4. Aqui, essa questão 4, ela fala o seguinte, ó. Eu tenho um quadrado ABCD, marco um ponto P aqui, e essa distância, ela está tanto na parte interior, né, a AB, quanto esse ponto P, ele pode ser levado para fora do segmento AB, mantendo-se na semirreta. E aí, olha o que acontece com a área. Então, dá essa curva aqui, olha que legal. É uma parábola em que essa parte entre 0 e 1, que ficaria aqui negativa, você toma um módulo. E aí você depois vai justificar. Essa aí tem o item A. Tá vendo? Esse ramo da parábola aqui você tomou em módulo. E a construção está aqui. Então, depois eu posso até compartilhar esses arquivos aqui com vocês, da sugestão que vocês tentem fazer. Tem uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó, o ponto P, ele vai se deslocar através dos pontos médios. Ó. Eu tenho um retângulo, tenho os pontos médios, eu tenho um triângulo APF, sendo que o ponto P ele vai variando só pelos pontos médios. Aí ele vem a AB, vai até BC, aí daqui ele já pula lá para D. E depois vem para F, para E e para F. E a pergunta é qual é a área, qual é o gráfico que representa a área desse triângulo em função da movimentação do ponto P. Então, está aqui. Olha lá.
Ele te dá o gráfico aqui na direita, olha. Vários momentos distintos, né, do comportamento dessa área, olha lá. A gente tem aqui, ó, um segmento aqui, uma outra aqui, uma constante, e duas decrescentes com inclinações diferentes. Aqui eu tenho uma inclinação e aqui eu tenho outra inclinação. E aí dá para discutir também todas essas questões que o professor Moisés já falou sobre está relacionada ao cálculo, né? E a parte mais de funções aí no ensino superior. Tá, eu tenho outras, eu tenho as 10 questões aqui do material, eu tenho um arquivinho pronto, mas eu acho que, não sei se vai dar tempo, então eu vou abrir aí para o Moisés fazer as perguntas, e essa daqui também é bem interessante, e aí eu posso mostrar. Perfeito. Primeiro, parabenizar aí, Leandro, pelos problemas apresentados, pela oficina, muito boa, aprendi muito, de verdade. A professora Ângela fez mais um comentário aqui, que um bônus dessa metodologia é introduzir comandos de programação na escola básica. Isso está previsto na BNCC. Exatamente, né? Essa ideia do se, então, né? Se não, esses laços dos algoritmos, isso está previsto pela BNCC, e a gente trazer essa discussão para a escola básica é super relevante, eu realmente gostei muito. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma consideração que vocês queiram fazer? O pessoal está elogiando aqui. Então, diz que foi uma excelente oficina. Muito obrigado. Bem, deixa eu reforçar aqui, enquanto o pessoal está fazendo os comentários, daqui a pouquinho, às 4h, a gente vai ter uma outra, deixa eu colocar aqui no chat, a gente vai ter uma palestra, tá? Do Sarau Literário, do IFRJ-CEPAR, e às 18h a gente vai ter uma mesa redonda sobre mulheres na matemática, um evento imperdível, vai ser transmitido lá pelo YouTube. Eu queria agradecer muito a presença do Leandro, para mim é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né, reforçar, é um prazer, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por alguns anos na mesma casa, hoje a gente trabalha junto ainda fazendo pesquisa, e eu aprendo sempre muito com ele, um cara que trabalha muito, gosto muito de estar junto com ele, com certeza, e para mim é uma honra ter o Leandro aqui na minha nova casa, né? Então, reforço também que vocês têm que preencher lá um formulário de presença para ganharem um certificado de participação na oficina. Tá? Então, Leandro, eu passo a palavra novamente para você, para as considerações finais, aí, para as palavras finais. Muito obrigado, Moisés. O carinho é recíproco. Fico feliz de nós estarmos continuando, né, a nossa parceria aí nos artigos, no ensino. Nós somos entusiastas, né? Estamos sempre preparando coisa para os nossos alunos. Fico muito honrado, muito feliz de participar com vocês aqui do IFRJ. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat para que vocês possam entrar em contato caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ou receber essas construções que eu tenho aqui. Então, vocês podem entrar em contato ou tirar alguma dúvida, né, do material, que de repente vocês tentarem fazer e tiver alguma coisa que deu errado, pode me procurar aqui pelo e-mail e eu respondo. leandromachado@ime.erg.br. Muito obrigado a todos, foi um prazer, um abraço, tudo de bom. Então, gente, lembrando, vocês podem baixar o e-book no site da NPMAT, a gente já colocou o link ali em cima, são 2 e-books que o Leandro tem lá, esse de modelagem com GeoGebra e o de jogos, tá? Uma oficina de jogos. Tem como mandar o link, sim. Deixa eu procurar aqui, eu já mando. Eu vou só encerrar aqui, então, com o Leandro e já coloco aqui no link, tá bom?
Gente, obrigado pela presença de todos. Um abraço. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Tchau.